Olá, pessoal. Então, estamos de volta para finalizarmos a parte de morfologia externa dos insetos, certo? Então, nós estamos, já vimos tudo da cabeça, né? E agora a gente vai começar com o tórax, certo? Então, o tórax do inseto, ele é dividido em protórax, mesotórax e metatórax. É como se essas três placas fossem acopladas uma na outra. Então, o segmento torácico, tá? É basicamente o que? O corpo dos insetos, né? Faz parte do corpo dos insetos, ele é constituído por quitina, tá? Então, essa substância quitinosa é que proporciona, né, a rigidez no tórax do inseto. Depois a gente vai ter uma aula só sobre o exoesqueleto, né, que também é chamado de tegumento, e a gente vai ver direitinho qual é a constituição, né, do exoesqueleto dos insetos. Então, aqui nós temos as placas, né, de quitina, como eu falei, tá? E os segmentos são chamados também de metâmeros torácicos, certo? E cada parte cada metâmero é chamado de esclerito, tá? Esclerito porque vem do grego, da palavra grega escleros, quer dizer duro, rígido. Então, aqui nós vamos ver aqui o metâmero típico. Deixa eu colocar. Opa. Então, nós temos aqui ele é constituído por semiarcos, tá? E esses semiarcos são ligados lateralmente nas áreas membranosas do corpo do inseto, tá? E essas áreas, né, esses escleritos que estão ligados à parte membranosa, é chamada de pleurito, certo? Então, nós temos dois tipos, os tergitos, que é a parte superior ou dorsal, tá? Onde se encontra o tergo. Então, por isso mesmo, ali é chamado de tergo a parte superior ou dorsal. Então, nós chamamos ali de tergitos. Os escleritos são denominados tergitos. Na parte inferior ou ventral, a gente chama de externo. Então, ali são os escleritos chamados de externito. Externo é um termo até semelhante ao nosso, né? Nós temos aqui na parte da frente o osso externo. Então é fácil, né? A parte da frente é a ventral, a parte de trás, como se fosse as costas, né? A dorsal. Então aqui a gente pode ver aqui a parte do tergo, que também é dividido em pré-escuto, escuto, escutelo e pós-escutelo, ou seja, são placas umas acopladas à outra. Embaixo o externo, que é o externito. Aí não tem uma dentro da outra, acoplada à outra. É uma placa só chamada de externito. E no meio a gente tem a ligação entre eles, que é chamada de pleura. E as partes da pleura, o epímero, o episterno, certo? Então lá em cima nós temos o dorso e aqui embaixo nós temos o ventre, tá? Então o segmento torácico é assim dividido. E os apêndices torácicos? O primeiro apêndice que a gente tem são as pernas, tá? A perna é constituída por coxa, que é onde é acoplada, né? O trocânter, que é uma parte menor, o fêmur, que assim como na nossa perna, né, é a parte maior, a tíbia, o tarso e o postarso, que são as garrinhas. Aqui nós temos um tarso, tá? Cada parte do tarso é chamado de tarsômeros.
E a gente tem uma denominação aqui, ó. O inseto, né, ele pode ter uma perna com homômeros, com o mesmo número de tarsômeros nos 3 pares de perna, e heterômeros, ou seja, diferente número de tarsômeros em pelo menos um par de pernas, como nas fórmulas tarsais, tá? Então, lembrando aqui, gente, que os insetos, eles possuem 3 pares de pernas, tá? Eu sempre falo, tá em dúvida se é inseto ou não é inseto? Conta o número de pernas, tá? Se tiver 3 pares, sem dúvida é inseto, certo? O postarso, gente. O postarso, ele pode ser a garra, né? Como a gente mesmo popularmente chama de garrinha, né? Dos insetos, os postarsos. Então, aqui nós temos a parte que é chamada garra mesmo, depois outra parte mais para dentro que é chamada de aróleo. Aqui novamente, nessa outro tipo de postarso tem a garra, o pulvilho e o empódio, que é como se fosse uma seta entre as duas garras. E os tipos de pernas, gente? A maioria dos insetos, pessoal, tem os tipos de pernas ambulatoriais, tá? Ou seja, a maioria tem perna ambulatorial, porque é a perna que não é modificada, certo? Então, aqui nós temos os besouros, as mariposas, as formigas, as baratas, tá? Então, aqui pode ter um pouquinho de diferença entre um e outro, mas basicamente a grande maioria possui pernas ambulatoriais, tá? Então, sem nenhuma modificação especial. Porém, existem outras que são modificadas. Exemplo, saltadoras ou saltatórias, que são as posteriores dos gafanhotos, dos grilos, ou seja, todos aqueles insetos que saltam bastante, tá? Até mesmo as da pulga. Olha aqui, a pulga, ó, podem alcançar 100 vezes o tamanho do inseto, tá? Digamos, o salto que essa perna pode proporcionar, tá? Então, aqui, ela não é ambulatorial, tá? Então, a parte da frente pode ser, porém, as partes, a terceira perna, né? A posterior, ela é saltadora. Prensoras. Aqui é interessante. O que é prensora? Para prender, certo? Ou seja, é essa aqui, ó. Ela tem a tíbia curvada para conseguir pegar a sua presa, certo? Geralmente quem tem esse tipo de perna são quem? Os predadores, tá? O mais comum é a perna, o primeiro par, né? Da barata d'água. E falando na barata d'água, tem também as nadadoras ou natatória, que também é da barata d'água, certo? Ou seja, porque elas são adaptadas, é o que a gente chama em forma de remo, para nadar, certo? Ou seja, tem pequenos pelinhos aqui, na foto não dá para ver, né? Para facilitar a locomoção na água. Raptadoras ou raptatórias. Aqui nós temos, tá, as pernas anteriores do louva-a-Deus. Ela é uma prensora um pouco maior, tá? Porque também auxilia na apreensão das presas. São essas pernas aqui, ó, tô mostrando com a setinha. As fossoriais ou escavadoras. Aqui nós temos o tarso modificado em dígitos, como se fossem dedinhos, tá? É a mais famosa, né, e mais comum é da paquinha, tá? Mas também tem em alguns escaravelhos de solo, tá? Escaravelhos são besouros, certo? Porque elas têm essa habilidade de cavar. Escansoriais. Essas aqui têm essas garrinhas, tá? Para agarrar em pelo ou cabelo. Por isso que elas são as dos piolhos hematófagos, certo? Ou seja, elas são adaptadas para agarrar
né, no cabelo ou pelo. As coletoras, gente, o nome já diz, serve para coletar, transportar grãos de pólen, tá? Elas são as pernas das abelhas, certo? Então, a abelha pousa, né? O pólen se prende nessas perninhas aí e elas vão polinizando, certo? Então, principalmente nas abelhas e mamangavas também tem esse tipo de perna. Então, tá aqui, ó, ambulatorial, saltadora, fossorial, né? São vários tipos, mas a básica é a ambulatorial mesmo, tá? Se na prova eu pedir desenhe uma perna, vocês podem desenhar a ambulatorial. E as asas, gente? As asas, né? É interessante que os insetos, a grande maioria, são tetrápteros, ou seja, possuem 4 asas, 2 pares. Porém, existem alguns em que essas asas foram atrofiadas, que é o caso dos dípteros, das moscas. E alguns que são desprovidos de asas, que são considerados ápteros. Um exemplo de ápteros, tá? Os cupins e formigas, tá? Porque depois lá em Praga vocês vão ver direitinho que apenas os reprodutores possuem asas. Aqueles que ficam no solo não possuem. Então, são ápteros. Qual a estrutura aqui da asa? A articulação, tá? É feita por um conjunto de escleritos chamados de pteralha. Possuem nervuras, que são expansão das traqueias enrijecidas, que percorrem as asas. E essas nervuras têm uma grande importância na taxonomia, ou seja, digamos, libélulas, por exemplo. Nós, né, se a gente vê uma libélula voando, a gente acha que libélula é a mesma espécie. Porém, se a gente pegar e colocar a libélula no microscópio, numa lupa, e verificar a nervura das suas asas, elas são de espécies diferentes. Podem ser de espécies diferentes, certo? Então, não existe só uma espécie de libélula, existem várias espécies. Então, aqui, então nós temos aqui as asas, olha as nervuras, tá? Então, aqui é um exemplo, são muitas nervuras. E quais são os tipos? Membranosa, que é a asa flexível, né? A nervura é bem distinta, tá? E podem ser ou nuas ou cobertas por pelos ou escamas. Então, aqui nós temos, ó, podem ser essas aqui cobertas por escamas e aqui nua, sem nenhuma cobertura. Tegmina é a asa anterior de aspecto pergaminoso ou coriáceo, do louva-a-Deus, do gafanhoto, dos grilos, tá? Então, é essa aqui, a tegmina. Geralmente é verde bem claro. O hemiélitro, aqui nós temos a asa anterior dos percevejos, com a parte basal dura, chamada córeo, e a parte apical flexível, que é chamada de membrana, certo? Então, aqui a gente tem, tá? Então, aqui o córeo e a membrana, certo? Então, aqui nós temos o hemiélitro, é a asa dos percevejos. Franjada. Aqui nós temos na foto aqui, ó, ela tem pequenos pelos laterais semelhantes a uma franja, que são dos microlepidópteros, aquelas mariposinhas bem pequenas, e microhimenópteros, aquelas vespinhas bem pequenas. O élitro, essa asa é a mais famosa de todas, porque tu não pensa que ela não é asa, tá? Então, é essa parte dura aqui do besouro, gente, isso aqui é o hemiélitro. Porque o pessoal até fala, mas professora, o besouro não tem asa. Tem sim, tá? Vocês podem ver, ó.
aqui, ó, a junção entre uma e outra, ó, tá? É chamada de hemiélitro, tá? Pode apresentar suco, ser brilhante, ter rugosidades, certo? E das tesourinhas é chamada de braquiélitro, porque elas não pegam totalmente o abdômen. Do besouro pega totalmente, cobre todo o corpo. Da tesourinha não cobre. Então, chamada de braquiélitro, é um subtipo. Balancins ou halteres são as asas atrofiadas que possuem apenas a função de equilíbrio. E essas asas atrofiadas são de quem? Dos dípteros, né? Das moscas, pernilongos, mutucas. E o abdômen, tá? O abdômen, gente, é onde se encontram as principais vísceras e também responsável pelos movimentos respiratórios. Possui no máximo 12 segmentos. Quais são os tipos de abdômen? Então, nós temos o céssio, que é da barata, do gafanhoto, em que você não vê aonde termina o tórax e começa o abdômen. O livre é como se tivesse um cinto aqui, ó, uma cintura, né? E você consegue distinguir onde começa, acaba o tórax e começa o abdômen. Então, ele é livre, certo? Que é o da abelha, da borboleta, da mosca. E das vespas e formigas é o pedunculado, é como se ele tivesse pendurado no corpo do inseto, tá? Por isso que chama pedunculado. Tá? E dentro deles estão o quê? As vísceras. Os apêndices abdominais, nós temos aqui na traça os estilos abdominais, as pernas abdominais ou também falsas pernas nas lagartas, tá? E no pulgão nós temos um apêndice chamado de sifúnculo, que provoca o feromônio de alarme, tá? Então esses são os principais apêndices abdominais. Por que chama pernas abdominais, gente? Porque quando essa lagarta vira borboleta ou mariposa, essas pernas somem. Por isso que também são chamadas de falsas pernas. Porque as pernas são torácicas, certo? Então, essas pernas só existem na fase de lagarta. Tudo bem, pessoal? Então, ficamos por aqui, tá? Então, vou passar algumas questões para vocês, certo? E vocês vão me entregar no final da aula e a gente vai corrigindo, ok?